Você diga para mim, nesse nosso encontro de hoje do Dialogando Verdades, você considera saúde uma coisa importante? Você considera ciência uma coisa importante? E religião? São importantes para você? Será que nós podemos colocar todas essas coisas emaranhadas, juntas, e elas se comunicarem de alguma forma? Não de uma maneira muito ampla, de uma maneira específica mesmo. Então, se você está interessado sobre esse assunto, você já de início pode se inscrever no canal, pode deixar um like aí, porque vai ficar bom, e no final, comenta e compartilha, porque outras pessoas podem se beneficiar com isso. bensound.com. Costuma-se dizer que saúde, pela própria definição mais recente da Organização Mundial da Saúde, que é o completo bem-estar bio, psico, social e espiritual. Foi acrescentado na década de 90 esse espiritual. Biopsicossocial quer dizer parte física, psicológica, as suas relações de sociedade e a sua ligação com a espiritualidade. Nós vamos tocar nesse assunto mais profundamente, adequadamente, num outro momento. Mas a ciência e a religião parece que se dissociaram ao longo do tempo. São antagônicas uma com a outra. Esse é o conceito da maioria das pessoas. E eu vim aqui dizer para vocês que não. Se nós formos percorrer a história, nós vamos ver que os primeiros sinais de cuidados foram feitos por religiosos. As primeiras grandes universidades foram feitas por religiosos. E olha, eu não estou falando de nenhuma religião especificamente, não. Nós temos universidades antiquíssimas, criadas pelos islâmicos, criadas pelos católicos, criados, enfim, por qualquer uma denominação que entendeu que para poder professar uma determinada fé e uma determinada crença, tinham que estabelecer uma ligação entre a realidade e aquilo que é metafísico, aquilo que a gente não consegue provar. Na antiguidade, na antiguidade grega, quando surgiu o conceito do espírito, que era alguma coisa que existia no corpo, que animava o corpo, já se tinha a questão de um politeísmo, de crenças de muitos deuses governando muitas partes das vidas dos seres humanos. Então, esta conexão de evolução da ciência com a religião, ela é paralela à história da humanidade. Então, é um erro imaginar que elas não se conversem. Sim, mas na modernidade isso ficou muito acirrado. Por quê? Porque a ciência repete que só é cientificamente aceito aquilo que pode ser reproduzido. Ou seja, eu tenho um fenômeno, eu realizo esse fenômeno e eu torno a realizar quantas vezes eu fizer, vai dar sempre o mesmo resultado. Eu preciso ter alguma coisa que gere o mesmo resultado. E aí a gente pergunta, você respira? Respira. Você vê o ar? Não. Você sabe se a tua respiração produz exatamente a mesma coisa o tempo todo? Não. Então a gente tem que parar um pouco com essas argumentações mais abrangentes e entrar numa esfera mais específica. Outra coisa que é importante quando a gente tenta fazer a associação da saúde com a religião é o fato de se considerar a religião pelo lado teológico, ou seja, pelo aquele lado da crença e da fé.
Está errado? Não, não está errado. Mas não é a única maneira de se ver. Hoje nós temos aquilo que a gente chama de ciências da religião. Ou seja, o estudo da religião pelo viés científico, usando várias e várias ciências que podem ajudar a compreensão daquilo que nós chamamos fenômeno religioso, que não tem a ver com nenhuma base teológica e tem a ver com o fato de como esse processo, esse fenômeno religioso interfere na sua vida, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o seu adoecimento quanto para o seu restabelecimento. Você sabia disso? Tinha noção disso? Olha, eu acho que você não curtiu ainda. Põe lá no sininho, ativa o sininho, porque essa conversa vai ficando cada vez mais importante quando a gente chegar até o final dela. Dizendo para vocês que se eu pego a religião, tiro dela o conceito teológico, tiro dela o conceito da fé pura e simples e começo a analisá-la pelas ciências que hoje estão à disposição dos seres humanos, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a economia. Como é que você para pensar, por exemplo, de associar a economia com a religião? Elas estão associadas o tempo todo, do início ao fim. Se você compra uma vela, rola dinheiro. Se você paga um dízimo, rola dinheiro. Se você ajuda em alguma situação o seu tempo, rola dinheiro. Então nós estamos falando sim, de economia e religião, elas precisam existir. Se você quer construir um templo, precisa de dinheiro. Então, as ciências que estão à disposição do ser humano podem favorecer o entendimento da ação desta religião, qualquer que seja, não estou falando de religião específica, na vida do ser humano. E hoje nós temos muitos, eu acho que nos últimos 10 anos tem uma enxurrada de trabalhos mostrando de maneira empírica, de maneira acompanhada, a real interferência da crença, da religião, da prática da religião na evolução e na qualidade da saúde das pessoas. As sociedades médicas estão falando isso, os exames que nós dispomos hoje provam isso, não é? Então é capaz hoje de eu fazer uma ressonância magnética, um PET scan e ver que quando eu estou em estado de oração, uma parte do meu cérebro capta mais sangue. Quando eu estou num estado de raiva, qualquer coisa, ele capta menos sangue. Então, comprovadamente, fisiologicamente, sem nenhum contexto de religião específica para uma ou para outra qualquer, o fato de você desenvolver a crença e a fé e entrar dentro do cenário comportamental de uma determinada religião protege você em termos de saúde. Sabia disso? Você entendeu direito essa associação? Você colocou essa associação em uma perspectiva de discussão? Então comente aqui embaixo o que você achou desse modo de expor essas relações, porque normalmente você não está falando com um padre, um pastor, você está conversando com um médico cancerologista com 46 anos de experiência de trabalho. Então, não estou falando aqui como representante religioso de coisíssima nenhuma. Eu estou dizendo o que a modernidade, a ciência e a fisiologia moderna estão esfregando na nossa cara e a gente está tendo que rever os nossos conceitos. Por isso eu digo, chegar até aqui ao final, se você chegou aqui ao final, você está de posse de um conhecimento que a maioria das pessoas ignora. Então, divulgue esse conhecimento, compartilhe esse conhecimento e ative os sinos, além de se inscrever para a gente poder continuar conversando sobre esses e outros assuntos que são do interesse de muita gente.